Os coreanos que estão falando aí. Então, vamos lá, galera. Boa tarde de novo. Nossa aula com bênção, com chuva, se Deus quiser, né? Que essa chuva poderia, né, ir lá para a região do Pantanal, né, galera? Que lá tá muito feio a coisa, né? Já deixa o marco da presença, prof. Ah, tá. Depois para vocês irem embora, né? Bonitinhos, né? Tá certo. Aí, tipo, sai, põe a presença e já vaza. Não, bonitas. Vamos lá. Não, senhor. Pode ficar aí. Vai que cai a net aqui. Ah, tá bom. Fica aí, tá. E é de boa desculpa, né? Tá bom. Vou deixar essa, vai. Terceiro B agora, vai. No final da aula eu vou pedir para vocês colocarem de novo. Vai lá, terceiro B. Vai, terceiro B. Vai. Depois, na hora do terceiro B parar, vem o terceiro A. Certo? Mas, gente, vamos assistir porque essa é importante, tá? Vou estar falando da parte de... vou terminar os 2 slides que ficaram faltando. E aí, nós vamos depois para a frente A, já no livro 6, tá bom? A gente vai falar de indústria e globalização. O meu objetivo é falar de cartel, truste, conglomerado, só para a gente conceituar, isso é bem mais rápido. Vai, terceiro A, põe o nome lá. Terceiro A. Ponto do dedo, né? Tchum, né? Brincadeira. Vamos lá, galera, vamos começar, vou terminar. Bom, ficou faltando terminar 2 slides. Deixa eu passar aqui. Não vou me abandonar, não, hein? Vamos terminar a nossa aula para a gente poder... Ai, que droga, de novo aconteceu a mesma coisa. Deixa eu rolar de novo. Eu já sei o que é, por que eu não... Peraí. Oi? Perdão, a senhora pediu pro B já colocar o nome? É porque eu cheguei agora. Pode pôr, amor, pode pôr. Tá, obrigado. Nada. Deixa só... É porque vai que acaba a luz, né? Que aqui também o tempo tá bem feio, tá trovejando. Ó, então vamos terminar isso aqui, tá? Essa parte agora já é livro 6, tá, galera? Já estamos no livro 6. Livro 5 acabou. Livro 6. Frente B também, página 581, que é a continuação. Então, nós vimos o trabalho, desemprego, as leis trabalhistas, trabalho infantil, mulher no mercado de trabalho, e aí ficou faltando só esses 2 aqui, tá? Que já é a parte de desigualdade. Não vou passar para vocês sobre indicadores de educação, de saúde, porque a gente já falou no IDEA. Minha Nossa Senhora, deu até medo agora, o negócio tremeu tudo aqui, gente. Ô, boca! Meu marido chegou até a xingar aqui. Vamos lá. Vamos lá, gente. Desigualdade social. Vocês sabem que o Brasil está entre os 12 países mais desiguais do mundo. Nós já falamos sobre isso também. Vocês lembram que quando eu falei de IDH, eu falei do chamado índice de Gini, que é um indicador, né, que, de certa forma, vai medir como que é a distribuição de renda nesse país, certo? No caso, no Brasil e em qualquer outro país. Esse gráfico aqui, ó, é com dados da Fundação Getúlio Vargas, FGV, tá? Que mostrou que a desigualdade no Brasil só cresceu, tá? Isso aqui, pessoal, é bem recente, tá? Isso aqui não é de tempo, não. É agora, no ano passado para esse. Então, o que a gente observa aqui, ó? A gente percebe que a desigualdade em março, setembro de 2015, não era tão baixa, tão desigual, vamos dizer assim, era desigual, né? Acima de 0,6. Mas o que aconteceu? Só foi subindo, né? E o que foi colocado no finalzinho do ano passado, né? Quando você fecha o ano de 2019, tá? Que a metade da população mais pobre, deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Ó, a metade da população mais pobre do país, tá? A renda dele caiu cerca de 18%. Então, se eu pegar 50% da população mais pobre, que já... Gente, tá dando cada trovão aqui, tá dando até medo. Até tirei minha concentração. Os 50% da população mais pobre teve uma queda de 18% da sua renda. Sendo que o 1% da população mais rica do país, que é, né,
a classe dos privilegiados aqui, ó, esse 1%, teve um aumento de 10% no seu poder de compra. Então, o que a gente observa? Que os pobres, eles se tornaram mais pobres nos últimos anos, e os ricos, quem já era muito rico, se tornou mais rico ainda, ok? Inclusive, hoje saiu, até não sei se vocês viram, na Forbes, né? As pessoas mais ricas do mundo, né? E muita gente, dentre as pessoas mais ricas, inclusive no Brasil, estão muito ligadas à tecnologia e à saúde, né? E eu fiquei pensando, cara, saúde, né? Tornar as pessoas muito ricas, né? Pois é, né? E uma grande parcela da população está totalmente fora, né? Então, esse indicador aqui, ó, ele vai estar colocando, né, o índice de Gini de renda do trabalho no país, que mostra que a população mais pobre perdeu o seu poder de compra, ou seja, empobreceu. Então, a desigualdade no Brasil é extremamente marcante. O que a gente observa, galera? Que aonde a região for mais desigual, as regiões mais desiguais, a gente geralmente observa que os indicadores de violência são bem maiores. Então, olha só, eu coloquei aqui, eu não sei se dá para vocês visualizarem, não precisa ler tudo, tá? Mas algumas coisas importantes. Esse aqui é o chamado Atlas da Violência. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma ONG que ela faz geralmente ela libera no segundo semestre os dados da violência no ano no Brasil. Aí ela coloca as regiões mais violentas, qual a faixa etária, né, tudo que vocês estão vendo aí, tá? Já saiu de 2020, mas de 2020 não estava tão bonitinho como estava esse, né? Eles tinham alguns indicadores que não apareciam. Então, eu peguei o Atlas da Violência de 2019. Isso geralmente é divulgado de julho para agosto, tá? Então, o que a gente observa? Ele coloca dados de 2019, mas ele vai trabalhar em cima de dados de 2017, 2018. Aí, 2020, em dados de 2018, 2019, e assim por diante. Porque geralmente sai no meio do ano esses dados. Tá? Baseado aqui, né, no que foi divulgado em 2019, perceba o seguinte: 65.602 homicídios em 2017. Tá? Taxa de 31,6 por 100 mil habitantes. Quer dizer, de cada 100 mil habitantes, pelo menos 31,6 pessoas, em média de 31 pessoas, morrem num grupo de 100 mil. Olha lá, é o maior número da história. Então, o que a gente observa? Que aumentou de uma forma assustadora a violência e assassinatos no Brasil, tá? E aí, aqui nesse mapinha, ele mostra, pessoal, quais são as regiões que têm os piores índices de violência no país. Então, ó, a gente tem aqui o Acre, e aí nós temos 4 estados da região Nordeste: o Ceará, Rio Grande do Norte, 4 não, 5, Pernambuco, aí vem, no caso, Alagoas e Sergipe, tá? Alagoas e Sergipe, ok? Seria aqui os dados. Não, Pernambuco tá fora, tá? Perdão, Pernambuco é o branquinho, tá fora. É Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. Esse branquinho aqui é o estado de Pernambuco. Tá? O que a gente observa? Que geralmente os estados da região Nordeste, sempre você tem estados que são muito violentos na região Nordeste, muito violentos, tá? E no caso, no Acre, esses dados aí que foi até muito divulgado em 2019, está muito ligado ao número de assassinatos de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, as facções criminosas. Porque 2018, 2019 foi um ano que teve muita gente assassinada no Acre em consequência a facções criminosas. Disputa, né, de PCC, o Bonde dos 13, que é uma facção criminosa da Amazônia, até mesmo o Comando Vermelho está tentando dominar a região, tá? Então, geralmente a gente observa que algumas regiões, quando elas aparecem assim com tudo, muitas vezes na violência, está muito ligado à ligação de pessoas com tráfico de drogas, tá? O que a gente observa? Que 75,5% das vítimas que foram assassinadas no Brasil, elas eram negras. Então, é aquele esquema que eu já falei isso para vocês. Quem é mais assassinado no Brasil? São os negros e pardos, tá? Os homens, jovens,
certo? Geralmente vai até dos seus 15 até os seus 27 anos, ok? E os mais pobres. Então, o que a gente observa? Aonde a desigualdade é maior, aqueles bolsões de pobreza, a gente percebe que o índice de violência e de assassinato é muito maior, tá? Aí ele coloca aqui, ó, de 2007 a 2017, a taxa de homicídio de negros cresceu 33% em 10 anos. Olha só, de 2007 a 2017 teve um crescimento de 33%, e a taxa de homicídio entre não negros, né, que seriam principalmente população branca, amarela, foi de 3%. Então, a gente percebe que ainda a grande vítima de homicídios no Brasil seria a população preta e parda. E isso está ligado com a questão de renda, que a gente sabe que a população preta e parda, ela tem uma menor renda no país, ela faz parte daqueles 50% mais pobres da população brasileira. Ok? Gente, começou a chover forte aqui agora, tá? Aí ele está falando aqui, ó, o perfil das vítimas de homicídio entre 2007 e 2017. Então, ó, a maior parte, né, 618 mil pessoas foram vítimas, 92% eram homens, tá? Em relação aqui, ó, à educação, né, possuíam até 7 anos ou mais, ó, 74% dos homens e 66%, quer dizer, se você for ver, são pessoas que têm um baixo nível de instrução, porque até 7 anos é como se estivesse ainda no 6º, 7º ano do fundamental, certo? 76,9% dos homicídios foram de homens, certo? E 53% foram assassinadas por mulheres com armas de fogo. Um outro detalhe que chama atenção aqui, pessoal, é a violência contra a mulher, certo? Aqui tem os estados que têm os maiores índices de assassinatos de mulheres. Aí você tem o Acre, né, os maiores taxas, olha aqui, ó, o Acre. Roraima está o primeiro, ó, 10. Rio Grande do Norte, perceba que o Rio Grande do Norte, pessoal, e Ceará, são 2 estados bem violentos, sempre eles estão entre os indicadores, principalmente o Ceará, tá? Aí você tem taxas menores, que tem reduzido bastante, você tem o Piauí, que caiu, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, tá? Então, aqui, pessoal, ele faz um retrato da violência, né? É lógico que você não tem que ficar decorando esses dados, mas se você pegar de um ano para o outro, a gente percebe que isso não muda, ok? E aqui também apareceu a violência contra, né, o grupo LGBTI+, certo? Que também tem crescido muito, né, a violência, né, para essa questão de homofobia, tá? Então, tem alguns indicadores, se vocês receberem esses slides, se vocês quiserem olhar melhor, tá? Mas só para mostrar como que a violência, ela não para de crescer no Brasil. Hoje, a violência contra a mulher, principalmente nesse período de pandemia, cresceu de uma forma assustadora, certo? E a gente observa que a violência, em geral, ela está muito vinculada à falta de educação, de instrução, certo? Como também as regiões mais pobres. Os grandes bolsões de pobreza geralmente têm um índice maior de violência, ok? Detalhe, perceba que aqui não apareceu São Paulo e Rio, né? Porque ele não está falando em valores absolutos, e sim valores relativos, né? Quantos por cento no grupo de tantos mil, né? É lógico que se você pegasse em valores absolutos, São Paulo e Rio de Janeiro teria um grande número de pessoas que foram assassinadas. Mas quando você faz a proporção pelo número de habitantes, tem outras regiões que essa proporção vai ser bem maior. Ok, galera? Então, aqui a gente faz um retrato mais ou menos, né, dessa parte dos indicadores sociais. E aí eu vou para a segunda parte para a gente encerrar a aula de hoje. Vocês estão indo aí, povo? Sim. Sim, né? Vocês estão só... Vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha. Tá chovendo aí, bobo? E aí? Tá caindo muito, só isso, professora, nada demais. Tá caindo o mundo? Ai, adoro chuva, mas uma chuva tranquila, né? Aqui tá chovendo, se não dá para ver direito, né? Dá para ouvir que tá chovendo feio. Vamos lá. Tem que melhorar, né, gente? Chega. Não chegou em Costa Rica? Pô, Mariana! Cara, aí deve estar o quê? 50 graus?
Porque Costa Rica deve ser quente. Tipo isso, né? Nossa Senhora. Vocês viram que a Coxim e Água Clara estava sendo colocado como provavelmente as cidades mais quentes. Água Clara ontem atingiu a maior temperatura, né? De cidades. Tá ventando bem forte? Deve estar indo para aí. Tomara que chova, né? 44 graus, né? Água quente. Água fervente. Legal, João. Então vamos lá, gente. Vamos terminar. Ah, Mariana, mas olha, estou precisando de alguém para limpar a casa. Ah, Mariana. Tá vendo, gente? Tá vendo? Serviços domésticos, viu? Espero que os meninos também, que não estão em casa, estejam ajudando Também está querendo ser contratada, Gabriela? Espero que os meninos que estão em casa estejam ajudando em casa, pelo menos fazendo a sua parte, deixando organizado a sua parte, né? Pois é, né? Seria legal, né, Mariana, né, Gabi? É que a gente pode fazer assim, né? Um bolinho, a gente fica batendo papo, contando as fofocas, né? Seria legal, né? Pois é. Quem sabe? Vamos lá. Ó, faço uns bolos, ó. Da hora, hein? Da hora. Vamos lá, vamos falar de coisa séria. Vamos lá, gente. Agora, ó, livro 6. Pega lá comigo, livro 6. Página 550, frente A. Frente A. Olha como eu sou boazinha. Coloco até no slide, ó, livro 6, frente A, página 550. Vamos lá, galera. Seguinte. Vocês, quem presta atenção nas minhas aulas, vocês devem ter visto que toda essa introdução eu já falei, que é isso aqui, ó. Ó, tipo de indústria, indústria de bens de consumo, fatores locacionais. Eu já falei tudo isso, tecnopolos, eu já falei tudo isso na nossa aula, tá? Lá de industrialização. Estou cuidando do tempo aqui. Bom, eu já falei tudo isso na nossa aula. Mas ele traz de novo, vocês estão vendo que ele traz? Por isso que tem algumas coisas que eu vou estar juntando, tá? Para não ficar repetindo. Como a gente está conhecendo melhor o material agora, né? Porque esse material a gente recebe a programação, mas ele só vem o título, né? Mas aí a gente está recebendo os livros junto com vocês, né? Então, agora que a gente está podendo ver, fala, nossa, isso aqui eu já falei, né? Então, por isso que tem coisas que eu vou estar condensando, falando tudo junto, tá? Para não ficar repetindo. Então, eu vou só relembrar, mas o meu objetivo é falar de multinacional, ok? Então, vamos lá, vamos focar? Primeiro, indústria, setor secundário, ok? Indústria é tudo igual? Não. Dependendo do que ela faz, a atividade que ela desenvolve, você classifica basicamente em 3 grandes grupos, certo? 3 grandes grupos. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Quais são os 3 grandes grupos? A chamada indústria de base ou pesada, ou como o teu livro coloca como de bem de produção, é a mesma coisa, tá? Que é aquela, o nome já mais ou menos diz, bens de produção, é aquela que vai estar produzindo alguma coisa. Mas o que ela está produzindo? Ela pega a matéria bruta e transforma em matéria-prima. Então, é aquela que pega o minério bruto, o minério de ferro, por exemplo, e vai fazer placas de ferro. É aquele que pega, de repente, lá a bauxita e vai fazer o alumínio. Então, pega a matéria bruta e transforma em matéria-prima. Ela é chamada de indústria de base ou pesada ou bens de produção. Base é a mais usada, que até o nome já diz, é a base de industrialização. Aí você tem a indústria chamada bens de capital ou bens de equipamento, que ela é aquela que vai produzir maquinários, equipamentos para outras indústrias, como eu já expliquei para vocês, certo? É aquela que vai produzir tratores, os equipamentos, as peças, que outros setores vão utilizar. E aí eu tenho a indústria de bens de consumo, que o nome já diz, é aquela que vem direto a nós, consumidores. Aí ele pode ser um bem durável, tipo automóveis, eletrodomésticos, móveis, tá? E os bens não duráveis, que você vai ter um tempo menor e logo você vai ter que repor. Entra alimento, higiene e limpeza, medicamentos, roupas, tá? Calçados, bem não durável. Nós vimos que no Brasil, predominantemente, a indústria brasileira é de bens de consumo, certo?
E a grande lacuna, o grande buraco que nós temos na industrialização brasileira é a indústria de bens de capital. É essa que é o que mais falta, vamos dizer assim, tá? E por quê? Porque a gente pulou etapas, né, de industrialização. Como nós já vimos, o Brasil não teve a sua revolução industrial, ok? Muito bem. Uma outra característica bastante marcante é a presença de multinacionais. Então, eu queria atenção especial aqui de vocês. Essa parte a gente não falou diretamente, eu só citei, tá? Bom, primeiro, qual é o nome mais certo? Ou qual que está errado? Multinacional ou transnacionais? Na verdade, todo mundo, e a gente usa muito, até nós professores, a expressão muito multinacional. Mas os geógrafos, de maneira geral, né, ou mais da área, geralmente, apesar de a gente falar muito multinacional, se você parar para pensar, o correto seria transnacionais. Porque quando você fala multinacional, dá a impressão que você tem multinações, né? Parece que são várias nações, vários países que são donos da empresa, e na verdade não é isso, né? Ela está instalada em diversas nações do mundo, mas ela possui uma sede, ela tem uma origem. Então, na verdade, ela extrapola a sua fronteira e se instala em outro país. Então, na verdade, ela é transnacional, ok? Mas você pode ver um autor chamar de multinacional ou transnacional, é a mesma coisa que ele vai estar falando. Depende de que contexto que ele pode estar querendo dizer, certo? O mais adequado seria transnacional. O que é uma multinacional ou transnacional? É uma empresa que possui uma sede, a matriz administração em determinado país. Esse país que tem a sede, isso é importante da empresa, administração, são chamados de países centrais. O que são os países centrais? Os países ricos, como Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, tá? Que eles vão estar a sede, a origem da empresa, a administração da empresa está ali na sede, e aí ele faz o quê? Ele instala diversas filiais pelo mundo. Aonde que ele vai instalar essas filiais? Então, preste atenção, isso aqui cai muito no Enem, tá, galera? Presta atenção. Aonde que as multinacionais focaram essas filiais? Elas focaram instalar essas filiais, que é o lugar que vai produzir as coisas, em países em desenvolvimento, certo? Países em desenvolvimento. De maneira geral, principalmente os chamados emergentes, ok? Por que o foco é em desenvolvimento e não nos mais subdesenvolvidos? Porque se ela instalar num país muito pobre, ela não tem, muitas vezes, a infraestrutura necessária para produzir. Então, ela precisa de uma infraestrutura básica de energia, de logística, de mão de obra, ela precisa de coisas que vão ser importantes para produzir. Então, dependendo do lugar, se é um lugar muito atrasado, não é de interessante ela se instalar lá, porque ela não vai ter todos aqueles fatores que favorecem a sua instalação. Então, elas preferem se instalar em países que estão em processo de desenvolvimento, que são principalmente os emergentes, porque já apresentam essa base de industrialização e possuem uma série de fatores que favoreçam, ok? Então, uma multinacional é uma empresa que ela tem uma sede no país de origem, que é a parte administrativa, e ela instala filiais espalhadas pelo mundo, tá? Bom, como que ela vai conseguir ter a administração num lugar e a produção no outro? Ora, ela coordena toda essa atividade por uma rede de comunicação e informação. Hoje, graças à tecnologia, graças à internet e graças ao meio de comunicação, você consegue muitas vezes estar lá nos Estados Unidos e você está controlando, vendo em tempo real as imagens da linha de produção lá do outro lado do mundo, né? Hoje você consegue ter esse controle em tempo real, graças a esse meio de comunicação e meio de informação. Quando eu falo informação, eu estou falando de internet, ok? Então, hoje, eu não preciso produzir no local de origem, porque muitas vezes a empresa, ela vai produzir no local de origem dela, na matriz, e o custo de produção é alto. Então, o que ela prefere? Ela prefere se instalar em lugares em desenvolvimento, desde que esse lugar tenha esses fatores locacionais favoráveis à sua instalação, porque assim ela vai ter muito mais lucro, que com certeza o custo aqui vai ser muito menor do que no país de origem, ok?
Quando que as multinacionais deram o boom, se espalharam pelo mundo? Após a Segunda Guerra. Aí, né, principalmente década de 50. Então, eu queria a atenção de vocês o seguinte, olha aqui para mim, presta atenção. Até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos ainda vários lugares, inclusive na África, que eram colônias. Vocês sabem que na África, boa parte dos países se tornaram independentes pós Segunda Guerra Mundial. Então, você tinha ainda local de exploração direta, porque era minha colônia, ok? Principalmente de países europeus. Quando vem a Segunda Guerra, praticamente a maior parte das colônias se declara independentes e a gente passa a ter nações independentes pelo mundo. Então, eu não tenho quase mais uma área de exploração direta por meio de colônia. Então, o que os países fazem? Olha, se eu não posso explorar diretamente aquele lugar, porque agora eu não tenho mais a colônia, se tornou independente, como que eu vou explorar? Indiretamente. Então, o que eu faço? Eu coloco a minha empresa para produzir lá dentro do Brasil, certo? Onde o Brasil eu vou ter uma mão de obra mais barata, eu vou ter uma logística, eu vou ter um recurso energético mais barato, eu tenho recursos minerais e matérias-primas mais baratas, que é lucrativo. Aí eu vou lá e me instalo. Então, as multinacionais, elas se espalham pelo mundo pós-Segunda Guerra. E aí, se você lembrar da industrialização brasileira, vocês lembram que o governo que vai ser marcado pela presença das multinacionais vai ser JK. E JK vai governar o Brasil de 56 a 61, pós-década de 50, pós-Segunda Guerra. Então, o JK pegou um momento que as multinacionais estavam se espalhando pelo mundo, inclusive para o Brasil. Ok? Então, isso é importante. Quais seriam as vantagens e desvantagens, né? Vocês sabem que hoje essas empresas estrangeiras, elas são responsáveis por grande parte das exportações do mundo. Quase tudo que se comercializa no mundo é de grandes empresas estrangeiras, de multinacionais. Que vantagem que tem? Né? Vamos imaginar, eu trago uma multinacional para o Brasil. Qual é a vantagem? Primeiro que eu vou desenvolver a região, certo? Porque você vai gerar emprego, você vai ter renda, você vai criar condições para outras indústrias surgirem, né? Então você vai desenvolver a região, mas tem uma desvantagem, uma não, algumas. Primeiro, que ela acaba monopolizando a produção muitas vezes e ela diminui a concorrência. Quando ela quebra a concorrência, ela acaba gerando o quê? A falência da empresa nacional. Então, a tendência é que esses grandes grupos estrangeiros, esses grandes transnacionais, a tendência é entrar no país e quebrar a empresa nacional, porque aí ela monopoliza por completo, ok? Então, por um lado, é bom, você fala, nossa, tem que tal empresa, tá legal, legal. Só que também não só tem vantagem, tem desvantagens, ok? Oi, amor. É por isso que hoje quase não tem mais empresa de carro aqui no Brasil, né? Não temos mais. A antiga indústria automobilística brasileira era a Gurgel. Aí a Gurgel quebrou. Quando começou a entrar as montadoras de fora, né, na Alemanha, nos Estados Unidos e tal, quebrou. Hoje, quando você fala em carro, cara, são todas marcas. Ou é alemã, ou é francesa, ou é sul-coreana, ou é chinesa, ou é americana, ou é italiana, né, como a Fiat, né? Mas então, quer dizer, nós hoje, se a gente parar e observar, galera, eu até coloquei aqui, não tem no material de vocês, eu peguei isso aqui que saiu numa revista, das 10 maiores empresas multinacionais que atuam no Brasil, dados 2018. Se vocês pararem e olharem, gente, como a gente é dominado, tudo praticamente que a gente usa é de multinacional. Então, olha só, olha as 10 maiores, vê se não está presente na sua vida, ó. A Apple, americana, você pode ver que a maior parte é americana, né? Mas tem, dependendo do ramo, eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, tem o ramo, por exemplo, farmacêutico, que tem muita empresa da Alemanha, né? Então, ó, a Apple, a Toyota, pessoal, é japonesa, ela atua em diversas áreas, né? Ela atua em vários ramos, tá? Samsung, galera, Samsung, vocês sabem que é Coreia do Sul, né? Tem gente que não sabe, mas a Samsung, que está presente em tudo, desde celular, de televisão e tal, né? É sul-coreana. O grupo Volkswagen, fortíssimo, e aí quando você pega Volkswagen, Audi também é da Alemanha, tá? Então você tem aqui, ó, uma grande multinacional da Alemanha. Johnson & Johnson,
Cara, Johnson & Johnson, se a gente der uma olhada, não só dentro da indústria farmacêutica, como de higiene e limpeza, como que a Johnson & Johnson está presente muito mais do que a gente imagina. Se você começar a olhar a empresa do sabonete que você usa, do shampoo que você usa, do creme dental que você usa, tá? Talvez você vai ver que é da mesma empresa. Tem um grande grupo chamado Unilever, né? Que ela forma praticamente um grande conglomerado. Ela agrupou várias empresas, e aí se você pega, por exemplo, os sabonetes, né? Você vai lá no mercado comprar sabonete, você tem várias marcas, vários cheiros, vários preços, mas se você sair olhando na etiqueta, você vai ver que muitas vezes a empresa é a mesma grande empresa multinacional. Ela só cria nomes com preços e qualidades muitas vezes diferentes para atender diversos mercados, né? Então, a Johnson & Johnson, como ela é antiga e domina no Brasil, né? Você pensa coisa assim de bebê, por exemplo, tudo é Johnson & Johnson. A Microsoft, nem precisa dizer, né, na questão da informática. O Grupo Walmart, galera, o Grupo Walmart, gente, as grandes redes atacadistas, os grandes supermercados estão sendo engolidos. Você pega um Carrefour, por exemplo, Carrefour é francês, né? O Grupo Walmart, que nem esse agora que abriu ali onde era o antigo Walmart, ali na Mato Grosso, o Sans, ali faz parte do Grupo Walmart, quer dizer, são grandes multinacionais, ou elas produzem, ou elas são, muitas vezes, grandes redes atacadistas. Você pega o Sans, por exemplo, agora, a quantidade de produtos que eles estão vendendo, né? A Nestlé, chocolatinho Nestlé, grande multinacional da Suíça, uma das mais antigas do Brasil, tá? Não é apenas de chocolate, a gente pensa em chocolate, né? Mas a parte de leite, de derivados, né? O famoso leite moça, né? Leite moça, leite condensado, leite moça da Nestlé, tá? Essa P&G, galera, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia. Olha algumas marcas que com certeza vocês conhecem, né? Always, aqui, por exemplo, entra a parte de, por exemplo, absorventes, Pampers, parte principalmente de fralda, Gillette, né? Lâminas, Pantene, olha só, shampoo, creme, sabonete, Oral-B, né? Pasta de dente, escova de dente, fio dental, tudo faz parte de um grupo só chamado P&G, que é americano. Facebook também é uma grande empresa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui são apenas as 10. Mas se a gente for analisar o que eu uso no meu dia a dia, cara, se você começar a olhar a etiqueta, certo? Você vai ver que desde o que você come, do que você usa, serviços que são prestados para a gente, serviço de comunicação, serviço de telefonia, de energia, são grandes multinacionais, ok? Então, nós somos comandados hoje por multinacionais, e não é só no Brasil, né? Então, essas empresas, elas se instalam justamente para elas dominarem e ampliarem o seu lucro, ok? Bom, e aí vem uma coisa que vocês têm um quadro, na página 551, tá lá, tipo de concentração financeira, tá? É a mesma coisa, só que eu coloquei um outro conceito, que eu tinha esse slide, eu só complementei, tá? Para vocês entenderem o que é um monopólio, o que é um oligopólio, o que é um truste, o que é um cartel, o que é um holding, o que é um conglomerado. Então, vamos lá? Presta atenção? Estamos finalmente, tá? Primeiro, por que isso ele colocou junto com as multinacionais? As multinacionais, ou transnacionais, a tendência dela é dominar o mercado. Ela quer monopolizar ou oligopolizar o mercado. Ela quer dominar o mercado, certo? Por isso que ela gera a falência da empresa nacional. Ela vai quebrar a empresa nacional, ou ela vai tentar fazer isso, certo? E aí, nesse processo delas se fortalecerem, dessas multinacionais, né, ou até mesmo cria, por exemplo, uma união, uma fusão de uma empresa multinacional com uma nacional, acontece isso. Uma estrangeira vai lá e compra muitas vezes a nacional, ou elas se agrupam, né, como se fossem associadas, mas na verdade essa associação é para ela dominar o mercado, certo? Conforme esse processo acontece, você dá nomes diferentes. Então, eu queria a atenção de vocês, porque isso está em prova e as pessoas geralmente erram muito. Ok? Então, vamos lá. O que é um monopólio?
como está no livro de vocês que eu coloquei, domínio do mercado por um único grupo de empresa, ou pode ser uma empresa, ou pelo Estado. Ou seja, só tem ela. Aquela empresa ou aquele grupo que produz ou distribui um produto. Vamos dar um exemplo. Energia. Cara, quem que monopoliza energia em Campo Grande? Energisa. Se você falar, eu não quero a energia da Energisa porque está caro, fica sem. Você fala água. Quem monopoliza a distribuição de água em Campo Grande? Águas Guariroba, em Campo Grande. No interior do estado é a Sanesul. É uma empresa do estado. Águas Guariroba, certo? Você tem concorrente? Não. Isso é um monopólio. Né? Isso eu estou falando de serviços, poderia ser de produtos, certo? De produtos que, de repente, só ela tem. Então, você não tem escapatória, você tem que pagar aquele preço, é aquele produto. Isso é um monopólio. Um oligopólio é quando você tem um grupo de empresas que elas se unem, certo? Elas são empresas diferentes, cada uma na sua, mas elas acabam se unindo para dominar o mercado. Então, por exemplo, se eu falar assim, telefonia. Olha, que empresas que eu tenho de telefonia? Vamos dar alguns exemplos. Eu tenho a Vivo, tenho a TIM, eu tenho a Oi, tenho a Claro. São concorrentes? São. Mas são concorrentes mesmo? Vocês podem ver que as tarifas são semelhantes, né? O tipo de produto que eles lançam são semelhantes. Na verdade, um tenta tomar o mercado do outro, mas, no fundo, eles fazem uma falsa concorrência. Então, na verdade, é um grupo de empresas que controlam os produtos, certo? Então, aí você não tem muita escapatória. Você fala, eu não quero mais o serviço da Claro, vou procurar o mais barato. Aí, muitas vezes, você vai no outro e fala, cara, mas a diferença quase não é nenhuma. Ou, muitas vezes, no momento, ela é diferente, daqui a pouco está tudo igual. Né? Então, o oligopólio é quando você tem um grupo de empresas que controlam ou a produção ou a distribuição de um determinado produto ou serviço. Então, é o domínio do mercado por um reduzido grupo de empresas, não uma única só. Certo? Quando você tem um oligopólio, eles podem formar o que a gente chama de trustes. Então, o truste está dentro de oligopólio. Então, o que é um truste, pessoal? É quando você tem a fusão ou a união entre duas empresas de um mesmo ramo ou de áreas diferentes da economia. E você vai constituir uma empresa só. Então, você vai dominar o lugar. Então, eu peguei um exemplo aqui. Eu tenho uma empresa A, certo? Aí eu tenho uma empresa B. Ok? De maneira geral, a empresa A e a empresa B são concorrentes. Certo? Só que aí, o que elas fazem? Para, de repente, dominar o mercado, elas resolvem o quê? Se fundir. Elas se juntam e formam uma só empresa, certo? Então, muitas vezes, você tem até uma empresa C sendo criada, ok? Mas muitas vezes você acha que elas são concorrentes e não é. Então, vamos dar um exemplo. Você pega Grupo Ambev. Ambev, você tem, eu tomo, por exemplo, eu tenho a cerveja da Skol. Eu tenho a cerveja, por exemplo, da Brahma. Eu tenho da Antártica. São marcas diferentes, mas dá uma olhada, é o mesmo grupo. Então, o que elas fazem? Você tinha empresas diferentes, e aí você faz uma fusão, une e cria uma só empresa. Isso é um truste. Então, o truste é quando você tem a fusão ou união entre duas empresas ou mais, no mesmo ramo ou ramo diferente, e você forma uma única empresa. Aí você monopoliza todo aquele produto, que só tem você. Ok? Isso é um truste. O que é um cartel? Aí tem um exemplo aqui, ó. O cartel é proibido, é uma união secreta ou não oficial. Ou como o livro de vocês colocou aqui, ó, é um acordo entre países, é uma prática ilegal, tá? Então, é ilegal, mas ocorre. Então, o que acontece? Você tem uma empresa A, continua tendo a empresa A, e eu tenho a empresa B. Aí você faz um acordo entre os dois para você quebrar a concorrência, certo? Aí você forma um cartel. Você não fundiu, você não criou uma só empresa. Você tem a empresa A e a B. Só que não oficialmente vocês fecham um acordo, tá? Para, de repente, determinar o preço de um produto. Então, vou dar um exemplo.
Talvez vocês já ouviram falar, por exemplo, da formação de cartéis em postos de combustíveis. Muitas vezes você pega numa região da cidade, você vai nos diversos postos com bandeiras diferentes, e aí você vê que a diferença muitas vezes é de 1 centavo, menos de 1 centavo. Aí você fala, cara, é tudo igual o preço, né? Mas um é Petrobras, o outro é ESSO, o outro é BR, o outro é não sei o quê. Cara, tem tudo o mesmo preço? Você pode ter certeza que não. Mas o que eles fazem? Eles se unem e falam, ó, a gente vai colocar o preço da gasolina aqui, X. E aí você não tem escapatória. Isso é proibido. Quando se tem característica de cartel, aí isso é investigado, né? É difícil ser comprovado, que eles falam que não, que foi coincidência e tal. Então, o cartel é quando você se agrupa para você determinar o preço de um produto. O holding, pessoal, presta atenção do holding, tem caído muito holding, tá? Então, você tem aqui, ó, eu tenho uma empresa A, eu tenho uma empresa B e eu tenho uma empresa C. Muitas vezes elas produzem as mesmas coisas ou elas produzem produtos diferentes. De repente, um produz um produto, outro. Aí o que acontece? Eu pego uma empresa e compro as ações de todas elas, ou seja, as 3, ela é controlada por uma só. Exemplo, JF, investimento, muito envolvida em escândalo de corrupção, certo? A JF Investimento é um holding. Dentro dela, você tem a JBS, o frigorífico, você tem a empresa Flora, você tem o Canal Rural, faz parte do grupo JF, você tem o Banco Original, tá? Todos esses aqui são empresas, como se fosse empresa A, B, C, D, mas é tudo controlado por um grupo só chamado JF, tá? Que no caso, então, que seria um holding. É quando você tem diferentes companhias dominadas e a organização ela fica centralizada numa só empresa. Então, uma administra as outras. Então, na verdade, são empresas que, se você não souber, você fala que são empresas de donos diferentes, mas, na verdade, é controlado por um só grupo. Isso é um holding, tá? O que pode acontecer? Muitas vezes, o holding, você pode formar conglomerados. O que seriam os conglomerados? Quando você pode ter empresas de diversos segmentos. Por exemplo, Mitsubishi. A Mitsubishi, por exemplo, ela atua dentro da parte automobilística, de eletroeletrônica, de eletrodoméstico. Você produz vários produtos, certo? Com coisas totalmente diferentes de eletrônico de carro, certo? Mas ela forma um só conglomerado. Então, você tem vários produtos, várias empresas que produzem coisas diferentes e formam ao todo um conglomerado, tá? Todos esses aqui, pessoal, independente se é um monopólio, um oligopólio, um truste, um cartel, um holding, um conglomerado, o grande objetivo é o quê? É você dominar ou monopolizar ou oligopolizar o mercado e quebrar a concorrência, ok? Tá? E aí, por final, que eu já tinha falado que também tem ali, não esquecer dos tecnopolos, tá? Que são regiões que têm uma altíssima qualificação, certo? Né? É lugar de centro de tecnologia. O grande tecnopolo mundial é o Vale do Silício, na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, onde você vai ter grandes empresas tecnológicas como a Apple, a Face, Intel, Microsoft e outras empresas, que só se instalam ali porque eu tenho mão de obra altamente qualificada, certo? E por que essa mão de obra é altamente qualificada? Porque eu tenho a presença de universidades e centros de tecnologia. Aí nós já vimos, né? Eu tenho aqui no Brasil São José dos Campos, Campinas, São Carlos, que são os tecnopolos brasileiros. Ok, galera? Bom, eu vou parar por aqui, já deu o nosso tempo também, e também porque está piscando a luz, estou achando que vai acabar a luz, certo? Nem sei se vocês estavam presentes aí. Gente, a gente finaliza por aqui, tá? Na próxima aula, semana que vem, vocês têm um recesso, né? Eu vou continuar trabalhando por cursinho, não vai parar, a gente vai ter aula, tá? E aí a gente vai dar sequência à apostila, o livro 6. Detalhe, semana que vem, cursinho não para, tá, galera? Só vai ter feriado segunda e quinta-feira, né? Quinta é dia dos professores, e segunda-feira é feriado nacional. Como eu tenho aula na quarta, eu vou ter aula normal. Semana que vem,
eu vou trabalhar 3 aulas nas 2 aulas nossas. Vamos falar, semana que vem não, na próxima semana, né? Vamos falar de problemas ambientais, tá? Porque ele divide em 3 partes, tá? E aí eu vou agrupar e falar esse assunto de uma vez só nas 2 aulas que a gente tiver. Tá bom? Bom feriado para vocês. Tá? Oi, amor. Pode falar. Eu não entendi qual a diferença entre holdings e trust. Esqueci o nome, velho. O trust? O trust e o holding ou o holding conglomerado? O trust e o holding, eu não entendi a diferença. O trust é assim, é quando você tem, vamos pensar, eu coloquei empresa A e empresa B, mas poderia ser outras empresas, tá? Quando você pega 2 ou mais empresas e elas se fundem, é como se uma comprasse a outra e aí você forma uma só. Então, por exemplo, eu tenho uma grande rede de mercado aqui com outra rede, aí uma se junta com a outra e forma uma terceira empresa, que essa terceira seria resultado da união dessa. Isso é um trust, é quando você tem a fusão de empresas. O conglomerado, as empresas, elas são independentes. Eu tenho empresa A, B, C, D e E. Só que você tem o controle administrativo de todas elas por um grupo só. Isso forma um holding. Esse holding ele tem ações dessas empresas. Então, cada um atua. Como, por exemplo, falei JIF. JIF é um holding. Só que eu tenho uma empresa JIF, que é, no caso, a JBS, que é o frigorífico, eu tenho o Canal Rural, que é outra empresa, são empresas diferentes, mas elas são administradas por uma só, tá? Aí seria, no caso, um holding. O trust tem que ter a fusão, de 2 ou 3 forma uma, certo? O holding não, as empresas continuam, mas as ações são monitoradas por uma outra empresa, entendeu? O holding, então, é tipo a Coca-Cola com o Del Valle e com a Fanta? Que a Coca-Cola é tipo top? Exatamente. Exatamente. Aí você fala, não vou tomar nada da Coca-Cola. Eu vou tomar algo da Del Valle. Na verdade, é o mesmo grupo, certo? Só que ela tem nomes e marcas diferentes, né? Para justamente estar dominando o mercado em diversos ramos. É mais ou menos isso mesmo. Entendeu, Manu? Entendi, pronto. Obrigada. Uhum. Nada. Bom feriado. Para vocês também. Gente, beijo, então, tá? A gente se vê daqui, né, 2 semanas, tá? Não vou passar nenhuma tarefa além, né, para vocês descansarem um pouco, porque a gente tem um 4º bimestre vindo com tudo aí, tá bom? Beijo, fica com Deus, gente. Tchau, tchau, José. Eba, tchau. Mas tem tarefa online hoje, tá? Aí essa vocês têm que fazer a tarefa de hoje. Beijo, Luan. Beijo, gente. Tá? Saudade de vocês. Agora a gente vai ficar mais 15 dias sem se ver. Beijinho. Tchau, tchau. Deixa eu desligar a nossa gravação, que eu já ia esquecendo. Tchau, gente.